Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Elo Investimentos. Esse episódio, que eu venho com muita alegria aqui, a gente vai conversar sobre educação financeira para médicos. Então, antes de apresentar os nossos convidados e o host aqui junto comigo no podcast, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Davi Gomes, sou assessor na Elo Investimentos, nosso escritório que tem como objetivo propagar cada vez mais educação financeira, ensinar as pessoas a investirem. E nesse episódio, gostaria de apresentar agora o Henrique, também assessor no escritório. Olá a todos, muito feliz por poder estar participando dessa conversa aqui com certeza de alto nível. Como o Davi já comentou, né, sou do escritório Elo Investimentos, assessor lá vinculado, trabalhando aí com os clientes no dia a dia, ensinando sobre investimentos e fazendo a gestão e assessoramento das carteiras. Como falei, meu nome é Henrique, tenho a certificação aí de assessor de investimento, além disso com uma formação em contabilidade e economia. E aí tô aí no dia a dia sempre aprendendo e buscando passar o conhecimento para os clientes também. Perfeito. Felipe, se presente, uma mini apresentação sobre você. Valeu. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de vocês de estar aqui. Eu sou Felipe Santinoni, sou CEO e founder do Grupo Santinoni. A gente trabalha com planejamentos. Nós somos uma empresa de planejamento financeiro para médicos e ajudamos os médicos a construírem a segurança e a tranquilidade e liberdade financeira, né, que tanto ansiamos, né? Como a gente estava falando aqui um pouco, é uma educação financeira mesmo, exclusiva para o público da área da saúde. Esse é o nosso foco. Uhum. Perfeito. De início, né, eu gostaria, você fez uma breve apresentação do que é o Grupo Santinoni, falou um pouco sobre você, mas eu gostaria que a gente falasse agora menos de onde você está agora e como o Grupo Santinoni surgiu, ou de onde surgiu a ideia de você fundar o Grupo Santinoni. Então, o que levou você a ser founder desse negócio e hoje CEO também? Cara, assim, eu já estou há mais de 15 anos no mercado financeiro, né? Eu vim de um grande banco, eu trabalhei no HSBC. Foi onde eu aprendi a profissão. De formação, eu sou formado em letras, tenho pós em literatura, com ênfase em inglês, mas eu nunca dei aula, né? Eu sempre fui da área comercial, sempre trabalhei com público, né? E quando eu trabalhei no banco, eu trabalhava com planejamento financeiro, eu vendia planejamento financeiro para público de alta renda. O banco ele tinha um departamento, que era o que eu participava, tinha umas 400 pessoas assim no Brasil, e a gente era treinado para vender planejamento financeiro, investimentos, soluções financeiras para os clientes de alta renda, né? Na época era HSBC Premier, né? A gente trabalhava lá. E eu vendia isso, só que eu não praticava, cara. Na minha vida pessoal eu não praticava, eu achava que, tipo, não funcionava, né? No banco eu aprendi muito sobre isso, mas assim, eu nunca tinha visto na prática a necessidade de colocar isso no game, sabe? No banco, como ele direcionava muito mais para venda de produtos do que para qualquer outra coisa, a gente acabava se concentrando na parte da venda de Sim, produtos. sim. Portanto, eu nunca via a prática disso, né? E não conseguia colocar isso na minha vida. Até o determinado momento que eu cheguei numa situação, cara, que isso em 2011, 2012, eu estava extremamente endividado, financeiramente falando, tinha mais de 1 milhão de dívidas, e o banco fechou a operação no Brasil, do nosso departamento, mandou tipo toda a galera embora no mesmo dia, praticamente. E eu me vi assim, eu tinha uma receita muito alta na época, e mesmo assim eu não conseguia me organizar. Eu achava que ganhar mais era a solução, ganhar mais era a solução. E aí, cara, quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, poxa, se eu que conheço tudo praticamente sobre essa questão de planejamento e educação financeira, estou nessa situação, imagina quem não conhece. Sim. E aí eu comecei a ver e vi que existia um público que sofria muito com isso, que era o público médico. Eu já atendi alguns médicos no banco. Mas aí a gente começou de novo, né? Eu recomecei ali, né? E aí eu fiz para mim um processo, e isso levou em torno de uns 2 ou 3 anos até da dívida de quase 1 milhão, até mais de 1 milhão de reais. Eu conto isso nas minhas mídias sociais. Quem quiser conhecer a história, o que eu fiz na prática para sair, né, dela, pode ir lá e pesquisar. Mas assim, eu saí dessa dívida para um cara que tinha uma segurança financeira, né?
Isso em torno de 3 ou 4 anos. As coisas não acontecem Sim, sim. do dia para a noite. E aí, cara, a gente começou a direcionar esse atendimento e ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a se organizarem. E aí o problema começou a ficar cada vez mais latente. E aí a gente criou uma solução estratégica para ajudar. Então hoje a gente tem o quê? Uma metodologia que a gente já faz isso há mais de 10 anos, né, para médicos. E uma metodologia que realmente funcionou para mim e que funcionou para centenas de famílias, né? Então foi daí que começou a surgir o projeto de estruturação de educação financeira para médicos. Basicamente Perfeito. foi isso, né? Sim, sim. De forma resumida, eu acredito. Resumido, Mas eu gostei muito disso, né? Você percebeu um problema, resolveu ele pra você, criou esse método e falou, faz sentido mostrar isso pra mais pessoas. Afinal de contas, se você passava por isso, outras pessoas também passavam. Cara, eu costumo dizer assim e eu falo isso para os clientes, né? A gente tem vários pratos, né, para equilibrar na nossa vida. Eu acho que vocês também passam por isso, todos nós passamos, né? E eu digo, em alguns pratos saúde, educação, dinheiro, trabalho, família, social, espiritual, enfim, a gente vai se ajustando, né? Mas quando a questão financeira está envolvida, está prejudicada, nenhum outro desses equilíbrios que a gente tem que fazer, ela anda corretamente. Quando você está com as suas questões financeiras bem resolvidas, todas as outras coisas fluem mais naturalmente, digamos assim. Eu não acho que nada é natural, tá? Mas assim, é mais fácil de você resolver outros problemas quando você está com a parte financeira bem resolvida. Então, quando você não tem a parte financeira bem resolvida, é a única que desestabiliza e desestrutura todas as outras. Perfeito. Por isso, e dinheiro não é o mais importante, mas ele desestrutura e desestabiliza todas as outras. Então, é um ponto ali que a gente sempre tem que estar dando atenção. Perfeito. Eu queria só ressaltar alguns detalhes que você falou nessa explicação, né? A primeira é a questão do prazo. A gente tem que entender que as coisas não são do dia para a noite. E como a gente lida com investimentos, a gente vê bastante sobre isso, né? Às vezes a pessoa, ela vem para abrir a conta, né? Começar a investir. E eu já falo assim, logo de cara, ó, eu ainda não conheço 100% do seu perfil. Você ainda não conhece 100% o que é investimento, por mais que a gente ache que conhece tudo, né? Se ainda não começou, ainda não sabe 100%. 3 a 6 meses de adaptação para você começar a se conhecer, saber se você é uma pessoa mais agressiva, mais conservadora, para depois começar a ver a roda girar mesmo. E a gente conversa bastante isso no dia a dia, o quanto as coisas levam tempo, e a gente é muito imediatista como ser humano. O ser humano ele é naturalmente imediatista, ansioso, premeditado. E você ter essa noção, imagina ainda mais a ansiedade de quem está com uma dívida, igual no seu caso ainda falou de 1 milhão, você chegar num planejamento e falar assim, ó, 2 anos, a pessoa já fica assim, sério, tudo isso, mas é normal, tem que ter esse tempo para fazer as coisas bem feitas, senão é onde você quer resolver tudo no imediatismo e vai piorando a situação. A gente vê muito esses casos, por exemplo, citando um exemplo mais genérico, com trade, às vezes a pessoa está endividada, vê uma solução para ganhar dinheiro rápido, né? Sempre essa promessa, entra lá no trade, na alavancagem, o que for, dá errado. Aumenta mais ainda o primeiro problema, que se ela tivesse começado a resolver com mais calma, chega lá. Outro ponto é a questão de que nem sempre importa o tanto que você ganha. A gente sempre gosta de falar assim que para você acumular uma grande fortuna, né, principalmente quando você quer se tornar milionário mais cedo, depende muito do tanto que você ganha. Mas nunca é só isso, né? Se você ganhar 50 mil por mês e gastar 45, você está às vezes ficando menos rico do que o cara que ganha 15 e gasta 5. Afinal, ele está guardando 10 mil por mês, você está guardando 5 e não significa que você vai ter aquela receita permanente. E, inclusive, a gente passou por uma pandemia, né, para mostrar que nada é permanente. Você pode, a qualquer momento, ter alguma coisa que mude ali a sua fonte de receita, por exemplo. Então, começar a se preocupar justamente com os custos desde o início é muito importante. Tem até o Flávio Augusto, né, Geração de Valor, acho que todo mundo conhece bastante, né, um grande empreendedor, que ele falou, sempre uma das premissas dele no começo de vida é custo baixo e pé no chão, caixa. Ele fala que caixa é muito importante.
E aí já puxando até para a parte que você falou agora da tranquilidade, né, de quem tem uma vida financeira mais equilibrada, a gente já vem até falando do princípio do planejamento, que é a reserva de emergência. Eu comento muito lá em casa, quanto eu fico tranquilo quando, tipo assim, depois que eu formei uma reserva de emergência. Porque antes era qualquer coisa, o pneu do carro furou, já dava aquela preocupação. Surgiu uma coisa imprevista, que surge mesmo, um exame, uma doença, igual falam, um imprevisto do carro, você já fica preocupado, meu Deus, como que eu vou fazer para resolver isso? Não, na hora que você tem a reserva financeira, você fala, vai no melhor borracheiro, vai no melhor médico, você tem até uma qualidade para resolver o seu problema com muito mais tranquilidade, que não tendo dinheiro, você tem que resolver do jeito que dá. Tendo a sua reserva de emergência, né, que é o que a gente fala, que essa você não tem nem que inventar moda, tem que estar ali na sua mão com a rentabilidade mais conservadora. Quando surge qualquer problema, você está muito amparado, muito tranquilo, você consegue resolver com tranquilidade, não atrapalha o seu dia a dia, sua família, sua saúde, seu serviço. E eu acho isso que as pessoas acabam negligenciando. E eu vejo isso principalmente do público que ganha muito no dia a dia. E aí já falando até de casos médicos, o médico fala, não, eu ganho 40 mil por mês, eu não preciso de uma reserva de emergência de 6 meses. Porque se eu tiver algum imprevisto, eu tenho, no mês seguinte eu tenho esse dinheiro para cobrir. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ter o dinheiro guardado ali do que você ter a emergência e ainda ter que receber o dinheiro para ter aquela emergência. Então, acho que são alguns pontos importantes aí que eu acho que já puxou ali algumas coisas do que você foi falando. Perfeito. E eu gostei muito da perspectiva que você comentou sobre o dinheiro não é o mais importante, mas se você não cuida dele, ele afeta sim áreas da sua vida que são as mais importantes. E durante sua fala eu fui pensando, acredito que tem duas coisas na nossa vida que a gente pode classificar como coisas que, caso você não cuide, vai impactar coisas das quais você valoriza. A primeira é a saúde e a segunda é o dinheiro. Eu digo da saúde porque eu vejo que em momentos da minha vida eu deixei a saúde em segundo plano porque eu queria conquistar algumas coisas. Só que depois a minha saúde caía e eu não conseguia mais fazer essas coisas porque minha saúde não estava fortalecida. E com o dinheiro é a mesma coisa, né? A gente sonha em viajar com a família, a gente sonha em conquistar um carro, a gente sonha em crescer no trabalho, mas se você não se planeja financeiramente, não tem ali uma mentalidade tranquila em relação ao dinheiro, com o tempo isso vai ter um efeito cascata em cima das coisas das quais você considera importante. Então gostei muito dessa sua perspectiva envolvendo o dinheiro e as coisas das quais são importantes. Valeu, cara. Obrigado. É uma perspectiva assim que, na realidade, não é de equilíbrio. Apesar de parecer, mas não é. E aí, quando eu digo isso, eu entendo que, e assim, eu estou falando agora pela minha percepção mesmo de experiências, né? A gente não consegue equilibrar todos os pratos da maneira certa, que deveria realmente equilibrar. Sim. Porém, quando isso é negociado com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que estão à sua volta, da sua família, com a sua saúde também, você consegue fazer compensações. E eu acho, para mim, pelo menos funciona assim, porque eu sou um cara obsessivo, né? Eu sou um cara obcecado. Eu sou muito focado quando eu quero alguma coisa. E às vezes, na maioria delas, a gente não consegue ter esse pleno equilíbrio. Sim. Mas a gente entende que, exatamente isso que você falou, que por alguns momentos, tudo bem eu não ter a saúde que eu gostaria de ter em prol de algo, mas que eu sei que eu vou ter que compensar isso depois. Exato. Isso em tudo na nossa vida, né? É sempre assim, a relação de trabalho é assim, a relação familiar é assim, cônjuge, filhos, não sei se vocês têm filhos. Ainda não. Então, assim, eu não tenho também, né? Eu tô casado há 16 anos. 16, Vou fazer 16. Mas se eu errar isso aqui agora... Não, mas é 16. 16 anos de casado, mas a gente não tem filhos, né? Mas eu sei dessa questão do equilíbrio, ela nem sempre é tão efetiva assim. E uma coisa que eu gostei que você falou, que a gente trabalha muito isso na questão da educação e do planejamento, é que brasileiro é muito imediatista e ganancioso. Geralmente, todo mundo está em busca da pílula azul que vai transformar o cara num mega multimilionário empreendedor, sem ele passar pela jornada que ele precisa passar. Você deu o exemplo do Flávio, e realmente é isso, né, cara? Porque o cara veio lá do Jabur, no Rio de Janeiro, favelona, e construiu o império que construiu, mas ele sempre frisa a trajetória, né?
Só para vocês terem uma ideia, essa dívida de 1 milhão de... 1 milhão já é muita grana hoje, né, cara? Mas imagina em 2012. Sim. 2012 o dólar era 2 para 1, só para vocês terem uma comparação. Então, assim, era muita grana na época e a gente não tinha perspectivas mesmo, né? Então, quando eu falo dessa questão de ser obsessivo, às vezes é importante a gente ter Sim. isso pra gente... Porque, eu tava... Pode falar palavrão aqui. Manda bala. Eu tava meio que cagando, assim, pra minha saúde, tá ligado? Foi igual o Caio Ribeiro agora, né? Eu tava esperando um palavrão mesmo. Igual o Caio Ribeiro, ele fala assim, posso falar um palavrão? Ele é um bananão. Foi ele agora com esse cagando aí. Não, eu não posso esculachar aqui também. Tem um nome aqui, Vilar da Elo, né, cara? Porra. Então, assim, eu tava meio que cagando, só pra vocês entenderem, cara, eu aceitei uma oferta de emprego pra ganhar uma ajuda de custo de R$400 por mês, porque eu não tinha o que fazer. Uhum. Então, assim, eu tava, tipo, não tinha mais pra onde ir, tá ligado? Não tinha, então só tinha um lugar. E aí, naquele tempo, não dava, eu tava cagando mesmo pra minha saúde, eu tava cagando pra tudo, cara. Eu queria só sair daquela situação e não perder minha casa, pra vocês terem uma ideia. Então, existem alguns momentos que você vai ter que compensar isso. Sim. Mas isso que você falou faz muito sentido, né? Mas é nessa linha. Eu acredito que não dá pra equilibrar tudo de forma perfeita, mas a gente consegue priorizar. E durante sua fala, eu acredito que tem um mínimo a ser feito para que isso não impacte a sua vida de forma severa. Por exemplo, como eu comentei, em relação aos objetivos, o mínimo a ser feito. Eu, durante uma época, o pessoal no escritório me acompanhou, eu queria muito melhorar meu corpo. Então, indo pra academia, não sei o que lá, e comendo bem. Só que uma coisa que eu não estava fazendo nenhum mínimo a ser feito eram as noites de sono. Aí, com o tempo, com noites de sono ruins, isso começou a afetar meu treino, consequentemente meu trabalho. Então, de fato, às vezes eu vou ter que dormir menos para conseguir conquistar alguma coisa. Mas se eu não faço o mínimo a ser feito aqui, se eu não tenho uma noite de sono que me fornece o básico, aí as outras áreas serão impactadas, né? Então vai essa questão de não existe o equilíbrio perfeito, mas existe a priorização e um mínimo a ser feito para você conseguir realizar o que você propõe a fazer, né? Exato, é isso aí. E acho que entrando no assunto mesmo agora de planejamento financeiro, o Henrique já deu uma introdução envolvendo a reserva de emergência. Aí eu gostaria de escutar, né, em relação à reserva de emergência, já vi alguns posts seus relacionados a isso também, envolvendo a reserva de emergência, mas você propõe outras soluções também voltadas a seguro, que eu já vi alguns stories seus falando sobre o assunto. Assim, cara, assim, na verdade eu acho que é extremamente importante a reserva financeira de emergência, né? Eu só fico pensando como que uma pessoa que está numa situação extremamente, talvez, delicada financeiramente, vai se estruturar para formar essa reserva de uma maneira consistente nos próximos meses. Porque quando você está numa situação de endividamento, e eu já vivi isso, a única coisa que você quer saber, cara, é como você vai pagar suas contas no final do mês. Uhum. E aí, a gente vem com essa ideia, o mercado vem com essa ideia de que é importante ter uma reserva de emergência de 6 a 12 vezes o valor das suas despesas. E eu concordo com ela, sou extremamente conivente com essa história, desde que a pessoa consiga ter essa estruturação. E aí você pega um cara que ganha aí 60 pau por mês, vamos pensar que ele guarde, se ele se organizar, ele vai começar a guardar, sei lá, 10% da renda dele. Um cara que ganha 60 mil e gasta 60 mil, ele precisa ter pelo menos de 300 a 600 mil de reserva de emergência. Uma reserva de emergência com liquidez imediata, que ele não tem uma rentabilidade tão bacana assim. Então, o que a gente propõe? Quanto tempo esse cara vai demorar para guardar 600 mil reais? E e aí, se a gente fizer uma conta, a gente vai perceber que é em torno de 3 a 5 anos, né? Só para guardar reserva de emergência. Dentro desses 3 a 5 anos, qualquer situação que aconteça com ele, ele vai ficar extremamente vulnerável. Sim. E vai perder aquela reserva de emergência, porque é a única coisa que ele tinha. Então, o que a gente propõe? É óbvio que ele vai ter que direcionar um dinheiro para ter uma estrutura de liquidez. Não tem como ele não ter, mas talvez ele não precise de todo esse valor quando ele tem uma solução financeira que é muito mais eficiente. Por exemplo, para médicos, já que é o nosso público-alvo aqui, um seguro de renda, que existe vários no mercado. Então, um seguro que vai dar ali para ele, caso ele fique... Porque tem coisas que a gente não consegue controlar. Sim.
quando vai acontecer um acidente, quando vai acontecer uma invalidez, quando você vai ficar doente ou quando você vai receber um processo por algum erro, imperícia, negligência, imprudência, qualquer coisa relacionado à parte médica. E tudo isso são coisas que podem desestruturar um orçamento. Quando eu não sei quando vai acontecer, mas sei que pode acontecer, eu me programo para que, caso aconteça, eu não seja impactado. Então, é por isso que a gente usa muito a estrutura de seguros, né? Como um instrumento de blindagem. Mas eu sou extremamente conivente realmente com a ideia de ter um dinheiro líquido. Tanto que a gente, na estrutura do orçamento, a gente... já volto a falar dessa questão do seguro e o porquê disso, mas só para abrir um parênteses aqui, a gente faz uma estruturação no orçamento dos médicos que a gente acaba chamando até de reserva de emergência da reserva de emergência. Uhum. Porque, eu não sei se você já viu falando sobre isso. Já viu? Eu vi, acho que alguma coisa na sua página também, você posso falar sobre isso. Porque, assim, tem coisas que acontecem dentro do orçamento que a gente também não tem como saber quando vão acontecer. Por exemplo, quando você mora sozinho? Não. Não? Você mora sozinho? Quando você tem que comprar um jogo de lençol lá para sua cama, para sua casa lá, como que você faz? Você passa no cartão. Sim. Geralmente. Mas é uma coisa que você compra todos os meses? Não, com certeza não. Mas algumas vezes você vai ter que fazer. E você percebe quando que essas coisas acontecem com mais frequência do que... Exatamente. Parece que todo mês tem a emergência da emergência. Exato, cara. Então, o que a gente faz dentro de um orçamento imagina um orçamento com uma estrutura de 60, 80, 100 mil reais. É muito mais recorrente esse tipo de emergência, né? Então, coisas que a gente coloca como reservas que o cliente, mesmo que ele não gaste, a gente provisiona. Vestimenta, transporte, presentes. Cara, um cara que ganha 60 pau por mês de média, ele gasta 2 pau por mês de presentes. E ele não sabe isso dentro do orçamento dele. Só vai lá comprando, vai ter nos eventos. Na hora que ele vai ver, entendeu? Ele não sabe para onde foi o dinheiro dele. Então, a gente faz uma estruturação disso para que ele tenha esse evento de liquidez. Mas, dentro da estrutura da reserva, como o pessoal vende aí no mercado, eu penso que é muito mais eficiente financeiramente para o cliente, e assim, eu penso porque a gente já fez várias comparações, né? A gente chegou a essa conclusão porque, em vez do cara guardar 5 mil por mês só para a reserva de emergência, ele pode fazer um seguro de renda que vai ficar mais barato do que um INSS para ele, e esse produto vai dar para ele 12 meses de renda, né? De renda, caso ele venha ter algum evento como esse. E aí, em vez de ele gastar 5 mil, guardar 5 mil por mês só para isso, ele pega lá, sei lá, 600 reais, dependendo da idade do cara, e faz um produto desse, e os outros 4.400 ele consegue direcionar para outros investimentos já mais estruturados, já mais estratégicos, já voltados para a necessidade que realmente ele tem. Então, assim, não é que eu sou contra a reserva de emergência, né? Mas eu entendo que existem alguns instrumentos que são bem eficientes até para que o cara consiga começar a formar reservas para outras finalidades, né? Sim. Até queria a opinião de vocês sobre isso, né? Como que vocês enxergam isso? Sim. Eu acredito que faz sentido, né? Ainda mais quando você falou, a gente tá nesse cenário onde a pessoa tá totalmente endividada. Nesse caso, pegando como base o que a gente falou anteriormente, sobre ser obsessivo e perseguir um objetivo. Num cenário desse, o maior objetivo da pessoa é quitar a dívida. Perfeito. Então, onde fica difícil muitas vezes ela equilibrar, quitar a dívida e formar uma reserva de emergência ao mesmo tempo. Nesse contexto, faz sentido você ter um mecanismo como algum seguro, que caso aconteça algo que você realmente não mapeou, você está resguardado e com a maior parte dos seus recursos você busca quitar a dívida. O que você pensa, Henrique? Eu já estudei, aliás, estudo com frequência bastante em relação a seguro, principalmente pela conta do CFP, né, que é a certificação para planejador financeiro, que complementa a parte de assessoria. E eu sempre vi seguros como em 3 momentos muito importantes da vida. Que é o momento onde você ainda está endividado, você precisa de um seguro que se você é o principal provedor da família, você precisa deixar todo o resto tranquilo, não tão aprofundado igual você falou, né? Eu achei muito legal essa questão de um seguro de renda de 12 meses, que você já mata ali a sua reserva de uma maneira muito mais prática. Quando você está buscando a sua independência financeira, isso é uma coisa que já não é coisa de 3, 4 anos, geralmente vai para 10, 15, a depender da renda. Então você precisa ter um seguro que, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, esse seguro ele vai justamente te antecipar todo esse fluxo. Então já é algo que eu já pensava nesse sentido. E a questão da sucessão patrimonial,
onde geralmente a pessoa chega no final da vida, né, a pessoa que conseguiu se organizar, às vezes não só com patrimônio financeiro, mas muitos imóveis também. Então o seguro ele vem justamente para fazer esse complemento para que se acontecer uma coisa de um dia para o outro, ela tenha essa tranquilidade. Agora essa parte de você ter logo no começo da vida, para quem está endividado, que é, você com certeza vai ter mais propriedade para falar, né, que é o seu serviço principal ali do dia a dia, eu não tinha refletido tão a fundo. Achei esse seguro de complemento de renda muito bacana. É que assim, quando o cliente, o prospect, né, ele chega pra gente, ele já chega um pouquinho mais pronto. Ele já chega com aquela pessoa que já está com aquela necessidade de investir. Por mais que às vezes ela tenha às vezes alguma dívida ainda, ela já tem uma reserva financeira que ela quer dar um destino melhor para isso. Então acho que já são públicos um pouquinho diferentes. Mas quando você pega esse público que está se organizando, é realmente muito mais coerente do que você simplesmente virar pro cara e falar assim, ó... Se vira, guarda aí. Guarda dinheiro, se vira. Sim. Porque senão aquilo vai deixar a pessoa até mais doente. Ela vai ficar lá... Exatamente. Agora não, é o seguinte, você já tem esse seguro que te dá essa tranquilidade aqui. Agora vamos fazer com calma, vamos fazer certinho, porque essa tranquilidade, essa premissa você já atingiu. Então isso eu achei... Porque assim, imagina o cara que tá ali nessa situação e ele tá guardando 5 mil por mês. No segundo mês ele tem um evento lá e tá jogando tênis, sei lá, ou fazendo alguma coisa, andando de bike, ou descendo uma escada do hospital. Outro dia eu atendi um cara que ele ficou 6 meses afastado porque ele quebrou a coluna, cara, descendo a escada do hospital para atender uma emergência da SAMU que tinha chego. Ele escorregou, quebrou a coluna, ele ficou 6 meses afastado, ano passado. E ele não tinha nada de reserva de emergência. O que salvou ele? O seguro de renda. Que bancou ele durante esse período. Então, assim, é um instrumento que, se o cara começou a guardar dinheiro agora, é extremamente importante de ter. Eu vejo isso como um investimento. Ah, mas o seguro você não forma reserva financeira. Não importa. É um patrimônio. Qual que é o maior patrimônio do cara naquele problemas, momento? Né? Ele mesmo, né? Ele dele. Mesmo, cara. Se ele não trabalhar, Sim. Acabou. Então a estrutura, e é perfeito isso que você falou, sobre o cara ter uma tranquilidade. Essa é uma das missões lá do Grupo Santinoni, é ajudar essa pessoa a ter tranquilidade e segurança de que, independente do que aconteça, mesmo que seja um evento que não dependa dela, ela vai ter condições de se manter. Entendeu? Falando disso até agora, me veio um caso que eu lembrei agora do escritório. Sem citar nome, mas assim, um cliente médico, já numa fase bem madura ali da profissão, um especialista, e ele era a fonte principal de renda da casa, com esposa, filho, quase entrando na faculdade. E ele ainda já tinha conseguido juntar uma certa reserva financeira, e aí ele chegou para mim justamente, Henrique, só que queria também conversar com alguém mais especialista nessa parte de seguro, porque eu acho que eu tô pagando muito seguro. Eu falei, na época eu entendia, tava mais cru nesse sentido, falei, vamos chamar aqui uma pessoa e eu vou com você ali pra gente entender melhor. No fim das contas, ele entendeu que ele tinha que não pagar menos de seguro, mas readequar. Porque ele tinha lá um seguro muito bom em validez, um seguro de falecimento, mas ele não tinha justamente esse seguro de renda. Que se acontecesse alguma coisa com ele, ele ficaria provisoriamente sem renda nenhuma. E aí, na hora que a gente estava conversando ali, ele citou o caso, por exemplo, de um amigo que cortou o dedo. E esse médico ficou sem a renda dele principal. Ele falou, e eu pratico, agora não lembro qual esporte que era, eu posso acontecer isso comigo a qualquer momento. E aí, no fim das contas, ele foi buscando fazer uma redução ali. Ele ainda colocou, no fim os valores ficaram muito próximos, porque ele realmente remanejou, mas ainda colocou um seguro novo visando essa tranquilidade. Uma pessoa que já tinha patrimônio financeiro, mas igual você falou, gastava muito, ainda tinha essa preocupação, complementou com esse seguro que você falou. Justamente para que, se acontecer uma coisa com ele, ele tivesse esses 12 meses de tranquilidade, mesmo tendo uma reservinha lá que ele já tinha financeiro. Exato. Vocês trabalham lá com seguros, né? Sim. Vocês têm um especialista lá de seguros? Exatamente. Faz todo sentido, né? Quando você tem uma estrutura de investimentos, você tem um planejamento de seguros, né? Como planejamento sucessório que você falou, eu tenho um caso para falar de um cliente que ele não tinha seguros. Posso falar rapidinho? Claro. Ele não tinha seguros, mas ele era o único provisor da casa. E ele tinha patrimônio, bastante patrimônio, só que o patrimônio dele estava dentro de um escritório de investimentos, como alguma agência de investimentos, como essas que existem hoje. Ele não é daqui, ele é de São Paulo. E ele faleceu. E tudo estava no nome dele. A esposa dele não tinha condições financeiras de pagar o inventário para liberar o dinheiro dele.
e aí o cara tem um monte de dinheiro, mas não pode pegar. E não adianta nada. Olha Perfeito, isso. é isso Entende mesmo. a necessidade de um instrumento como esse, de planejamento sucessório? Sim. Existem outros produtos de planejamento sucessório que também são muito eficientes, por exemplo, planos de previdência, eu gosto muito, né? Como planejamento sucessório também, mas o seguro em si, ele resguarda muito a estrutura da continuidade. Porque imagina essa mãe de 2 filhos e sem acesso a R$1 com uma despesa média mensal de 80 mil. Uhum. E sabendo que tem lá na conta, às vezes, milhões que ela literalmente não tem Não acesso. teve acesso, ela não teve acesso. Ficou ali uns 6 meses, cara, eles chegaram ao ponto, eles não passaram necessidade, óbvio, mas chegaram ao ponto de não terem condições de se manter. O mesmo padrão de vida. Não teve condições. Ela teve que vender patrimônio, e aí entra aquelas questões tudo por baixo dos panos, né? Venda por gaveta. Venda por gaveta para depois regularizar. regularizar 3 vezes menos do que vale para conseguir regularizar uma situação. Olha só, o custo disso, né? Sim, Saiu muito mais caro do que talvez se ele tivesse pago o seguro a vida inteira. com certeza. Então, é um instrumento de planejamento sucessório, sim, mas de continuidade, né, à vida. É muito importante. O seguro é parte fundamental do planejamento. Entrando nesse planejamento sucessório, já não basta o desgaste emocional de um falecimento. Perfeito. Se a pessoa não se planeja, você triplica o desgaste emocional envolvendo fatores financeiros. É algo que realmente machuca essa pessoa no momento mais frágil da vida dela, né? Exato. E as pessoas tendem a se aproveitar de pessoas nessa situação. A fragilidade, né, delas. Esse é o tipo de seguro, né, de situação que a gente acaba mais tendo conhecimento de seguro, que é justamente o perfil público que a gente atende mais no dia a dia, desse seguro de planejamento patrimonial, porque a gente já viu casos e casos, exatamente como você falou. A pessoa lá é multimilionária, ou tem, às vezes nem isso, mas tem um patrimônio muito grande, a família depende 100% daquela pessoa, acontece falecimento, ela não sabe nem o que fazer. Isso a parte até um pouquinho de educação do principal provedor tá ensinando o que a pessoa tem que fazer no falecimento, mas ter os meios de que ela consiga fazer isso. Aí entra o que você falou, o seguro, a previdência, quando a gente vai para um patrimônio maior, uma holding. E esse é o caso que a gente sempre busca estar falando isso nas reuniões e as pessoas, muitos acabam negligenciando, mas é batata. Aconteceu na família, a pessoa vem no dia seguinte... Henrique, quero colocar tudo em previdência. Aí a pessoa já vem naquele meio imediatista que a gente fala, né? Depois que aconteceu, aí ele já quer resolver de uma vez para outra. Então, aí eu quero, não, porque eu preciso tal, e já quer colocar conta conjunta, que não é uma maneira que, por mais que às vezes resolva, mas não é o 100% correto, porque o investimento ele fica em um CPF vinculado. A conta conjunta ela abrange mais a conta em si, né? A movimentação financeira. E aí você vê a importância disso aí. Aí é o complemento que o Davi falou. Já é um transtorno. Geralmente, às vezes, uma morte no susto, que é quando você tem esse problema, a pessoa tem que lidar com aquilo emocionalmente. E ainda vem a conta ali no final do mês que ela nem sabe que ela vai receber. E aí ela não sabe nem de onde que vai tirar o dinheiro para aquilo. E vê lá fragilizada, né, cara? Nisso ela já, às vezes, na pressa já tá tudo travado, ela ainda não sabia e ela fica perdida. Isso causa, às vezes, uma ruína temporária ali, realmente. E é onde você fala, onde muitos herdeiros lapidam o patrimônio. Porque você tem que ir vendendo por debaixo dos panos, né, de maneira indireta, com contrato de gaveta, para resolver aquilo, vende barato e depois você perde já 1/3 do patrimônio. Só instalar de dedos. Lá no nosso modelo de negócio, para estruturação do planejamento financeiro, a gente tem são 4 pilares extremamente trabalhados. O primeiro é a organização, o segundo é a administração de riscos. Vem antes da construção de patrimônio. A administração de riscos, eu não sei quando vai acontecer. Então, eu tenho que me organizar para estar preparado caso aconteça uma tragédia. Depois eu começo a formar patrimônio para outras questões, viagens, crescimento patrimonial, reservas e tudo mais. Mas antes de começar a fazer isso, a gente tem que fazer a administração de riscos. Perfeito. Explica quais são esses 4 pilares de forma contínua. Fiquei curioso. O primeiro é a organização financeira, né? Então a gente faz toda a estruturação do cliente para que ele saiba quanto que ele custa para viver, para trabalhar, para se locomover, para se divertir, para onde vai cada centavo do orçamento dele. Eu tenho um livro que eu escrevi em 2020 que a primeira frase do livro fala sobre que, principalmente para o médico, né?
Nada vai te dar mais dinheiro do que o seu conhecimento colocado em prática. E quando você se concentra nisso, você acaba sendo muito mais eficiente. O que eu quero dizer com isso? Eu faço a seguinte pergunta para o médico nesse primeiro pilar. Você sabe quanto que o cara ganha 50 mil por mês, sabe quanto que você precisaria ter de dinheiro guardado para ganhar 50 mil por mês sem trabalhar? Só de renda? Vocês sabem, né? Sim. Mas contabilizando a inflação, chuta aí quanto? Um cara para ter 50 mil, uns 8 a 10 milhões? É isso que a gente está ainda nesse cenário que a taxa de juros está elevada. Mas só que é engraçado quando você comenta isso com um cliente que ele até assusta, né? Exato. Mas esse é o valor do conhecimento do cara. Esse é o valor do conhecimento do cara. Então é o ativo mais importante que ele tem. Se concentrar nisso é o que vai trazer mais resultado para ele. Então, o objetivo é ajudar ele a identificar nesse primeiro pilar onde que está indo a grana dele e se concentrar naquilo. Paralelo a isso, a gente faz também um planejamento contábil e tributário. De cada 10 médicos que chegam pra gente, cara, pelo menos 6 estão pagando impostos além do que deveriam estar pagando. Você é de contábeis, sabe bem disso. Contábeis, e trabalhei antes da parte financeira no escritório de contabilidade foco em médico. É isso aí. E aí, o primeiro passo era esse planejamento. Exato. Tá, peraí, vamos ver estrutura PF, PJ, Perfeito. E fazer esse planejamento. Tudo isso a gente faz nesse primeiro pilar. O segundo pilar é a administração de riscos, que aí a gente avalia a questão da reserva, de emergência, a estrutura da blindagem que ele precisa, se ele ficar sem trabalhar, se ele ficar sem se locomover, se ele vier a faltar, como que a família vai ser afetada, se ele tiver um processo, como que a gente pode se estruturar com relação a isso e o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos. Porque o impacto, de fato, não tem como neutralizar, você minimiza. E o terceiro pilar é a administração dos objetivos de curto e médio prazo. E aí entram todos os planos e sonhos que esse casal tem, porque geralmente a gente trabalha com a amplitude da família. Eu nunca trabalho sozinho. Né? Então, qual é o objetivo? Onde que eles querem estar nos próximos 2, 3, 4, 10 anos da vida deles? A casa que vocês moram é a casa dos seus sonhos? O carro que vocês andam? Quanto tempo vocês trocam? Qual tipo de viagens vocês fazem? A nossa missão lá no Grupo Santinoni é ajudar esse cara a ter tranquilidade e segurança financeira no longo prazo. Mas se eu não estruturar a vida dele no curto e médio prazo, ele não vai ter essa segurança lá na frente. Então a gente ajuda ele com algumas soluções estratégicas para que isso aconteça. Então, se o cara tem um financiamento, ele paga uma taxa de 10% ao ano, será que tem algo que a gente pode fazer para reduzir essa taxa? E aí a gente consegue ver soluções estratégicas para isso, né? Vou citar só um exemplo. A gente trocou um financiamento de imóvel de um cara que pagava 8 mil por mês, 35 anos, por um que ele pagava 4 por 15 anos. Nossa, que diferença. Gigante. Então, assim, existem soluções para isso, mas no banco o gerente não oferece, né? Porque não é rentável. Não. Eu posso falar sobre mal do banco aqui? Pô, é o que a gente mais faz também, fica tranquilo. Então beleza. Depois te ajudo. Tá bom. Então a gente faz isso no terceiro pilar. E o quarto pilar é o pilar do longo prazo. Então, basicamente, o que o cara faz a partir de agora, ele precisa fazer para que ele chegue lá na frente e ele consiga manter o padrão de vida dele sem depender, sem trabalhar como ele trabalha hoje, né? Invariavelmente, os nossos clientes eles estão ali na faixa de 30 a 45 anos. A maioria deles, pelo menos, mais de 70%. Então, o que esse profissional precisa fazer agora para garantir que quando ele chegue lá com 65 anos de idade, ele não tem que se matar de trabalhar como ele vê o tiozinho lá no plantão de porta de hospital se matando para manter o padrão de vida. Outra coisa que a gente vê nesse pilar 4 é a questão da educação dos filhos dele. Então, o que ele pode fazer a partir de agora para garantir que os filhos tenham acesso à educação de primeira linha quando ele chegar lá na época da faculdade, se quiser fazer um intercâmbio, né? Sem ele precisar vender patrimônio, sem ele ter que trabalhar mais para que isso aconteça. Nesse caso, geralmente, o cliente médico já fala assim, ó, filho de peixe, peixinho seu filho vai querer fazer medicina, você já tem aí seu 1 milhão guardado para ele fazer a faculdade dele, porque uma particular hoje por aí. Mesmo pública, ainda todo gasto de geralmente morar fora, fala para ele, você já tem noção que seu filho pode querer seguir o mesmo caminho que você? Então o cara já pensa, não é verdade. É basicamente isso. Assim, basicamente todo CFP faz esse trabalho que a gente faz. O nosso grande diferencial, e eu acho que assim, isso é o motivo do nosso resultado, é que a gente desenvolveu uma metodologia onde eu não vou entregar para o cara um projeto e falar assim, tchau, tchau, me dá aqui meu dinheiro, se vira.
a gente vai dar as mãos e caminhar juntos para que eu garanta que ele consiga implementar aquele projeto. Então, hoje a gente tem uma estrutura onde todo o apoio, o suporte administrativo, a gente tem aplicativo próprio para liberar para os clientes. Então, eu consigo ver em tempo real toda a estrutura do orçamento do cara, onde que ele precisa melhorar, ajudar ele na prática, o que ele precisa fazer. E aí a gente faz um acompanhamento dele para garantir essa execução. Então, esse é o motivo de resultado que a gente tem aí. Acho que é basicamente por isso. E é legal esse modelo, porque não é uma forma que você chega e fala pra ele, ó, você deveria fazer isso, tchau, volte mês que vem. Não, é uma parceria de longo prazo, você acompanhando ele, dando os conselhos, os direcionamentos necessários. Exato. Então, eu gostei bastante desse modelo mesmo. A vida é muito mutável, né, cara? O cara chega hoje com um projeto, no mês que vem ele quer fazer outra coisa, ou ele teve uma nova perspectiva, né? Então, por isso que a gente faz um acompanhamento para que ele não fique travado, entendeu? Para que ele não fique travado. E a gente consegue mostrar para ele... Eu nunca tomo a decisão pelo cliente. Essa não é a minha função. Eu sou aquele cara, fazendo uma comparação aqui, se vocês médicos me permitirem, que você, como médico, você vai num médico e o cara te dá uma recomendação de tratamento. Você faz se você quiser. É exatamente a minha função, como consultor, mostrar para o cara as opções que ele tem e os cenários que ele tem. A decisão sempre é dele. Mas ele vai tomar uma decisão mais assertiva porque ele tem informação correta. E um detalhe, sem conflito de interesse. Porque eu nunca vou mostrar, como ele está me pagando, né, para dar uma informação para ele, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa. Então, isso dá uma liberdade para ele, né, de tomar uma decisão muito mais assertiva. Eu não estou com uma bandeira do banco atrás de mim falando aqui o que eu tenho que vender para o cara, entendeu? Sim. E se ele não quiser fazer nada comigo também, não tem problema. Perfeito. Quer fazer um comentário? Durante essa explicação dos 4 pilares, foram surgindo algumas vontades de comentar, né? A gente tá tranquilo de pauta. Não, pode, mete bala. Primeira coisa que você falou, que a gente chegou a rodar uma campanha no escritório de marketing, né? Para questão de prospecção, para clientes médicos, né? E aí nisso vem muita gente nessa faixa de idade, 30, 45, que é o pessoal que terminou a faculdade, terminou a residência, começou a ganhar dinheiro e aí começou a surgir as dúvidas ou a necessidade de um planejamento. E aí eu comecei a perceber que para essas reuniões que surgiam, esses leads, era necessário passar todo esse horizonte. Então, a primeira informação que eu perguntava para ele é o seu custo de vida. E eu ficava chocado de ter gente que não sabia dizer. Eu falo, não, mas mais ou menos, a pessoa travava. E o Davi sabe, eu sou uma pessoa que eu planilho praticamente tudo da minha vida. Eu até falo que às vezes sou até chato, porque... Não sei, é coisa cara minha. de contábeis, né? Não tem como, né? Contábeis e economistas. E realmente, tipo assim, é um negócio meu. Eu jogo lá na planilha para ter uma base. E a pessoa não saber nem dizer se com uma margem de erro de R$2.000, qual que é mais ou menos o custo de vida dela, eu já falo assim, mas como que você tá... Quando alguém fala para nós uma ideia do que ele tem de planejamento do mês ali, de orçamento, geralmente, o erro é de 30% a 35%. E tem gente que não sabe dizer. Não, a maioria deles. Exato. A maioria. E aí uma coisa... Não, isso aí foi só para fazer um adendo mesmo, que você vê que é necessário, porque tem gente, principalmente no ramo da medicina, que estudou para aquilo a vida inteira. A hora que chega para o mundo real, não que medicina, mas assim, um mundo mais abrangente, onde não seja só aquela coisa focada em medicina, que muitas vezes, às vezes os pais blindam para ele poder focar nos estudos, a pessoa fica realmente perdida. E aí outra coisa que você comentou que eu queria mais saber, uma opinião sua mesmo. Eu vejo gente muito no mercado financeiro muito extremo quando você fala em carro, casa, diversão. Eu já vi, por exemplo, o Thiago Nigro falando que para ele é indiscutível. Enquanto a pessoa não tem reserva de emergência, ela não pode comer um lanche fora. Porque para ele é isso. E aí a gente vê muita influenciador falando que não precisa ter casa. Você falou assim, se a pessoa já tem o carro do sonho. Como que você leva isso? Você acha que a pessoa já pode realmente buscar mais luxos ou ela busca esse pé no chão, principalmente questão de carro, casa, essas coisas? Não sei se você entende, se eu me fui claro, mas assim, como que você trata essa questão do sonho com a realidade, do pé no chão com a... De economizar versus usufruir. Exato. Cara, isso sempre é um trabalho de conscientização, né? Na realidade,
A gente está lidando com um público que tem uma das maiores rendas do país. A gente está falando de gente que ganha... Mesmo o cara que acabou de se formar, ele está ganhando 20, 30 pau. Qual que é o problema desse cara? É ele não ter um equilíbrio dentro de um orçamento organizado. O problema não é o carro. O problema não é o apartamento. E, geralmente, o problema financeiro da pessoa não é... Isso que eu vou falar talvez vai dar um buchicho, né, cara? Mas assim, pô, a gente está há muito tempo cuidando de médicos e a gente vê ali a realidade mesmo, né? Então, geralmente, o problema financeiro não é, assim, as contas fixas da pessoa. Entendeu? É o variável Eu mesmo. nunca falei, em 10 anos cuidando de médicos, eu nunca falei para um cara trocar de casa, por exemplo, porque ele deveria mudar o Padrão. estilo. O padrão, ele envolve um pouco mais de fatores, né? Mas, assim, eu nunca falei pro cara mudar de casa. Porque não é esse o problema. Só para vocês entenderem, o cara tá lá numa casa e ele ganha lá 30, 50 mil por mês, 40 mil por mês. Vamos pôr uma média aí. E aí ele mora numa casa que ele paga 6 pau de aluguel. Beleza. Cara, ele ganha 50 mil reais. Ele pode pagar um aluguel de 5, não pode? Sim. Pode, beleza. O problema não é o aluguel de 5 ou o financiamento de 5. A questão é o que vem junto com isso. Então, se eu consigo mostrar para o cara que pode haver um equilíbrio financeiro, mesmo ele morando nessa casa, porque o que vai acontecer? O cara ele mora numa casa de 5, uma baita de uma casa, e ele tem uma estrutura financeira de vida ali, com a família, com os filhos, ele tem um condomínio, ele tem uma série de coisas ali. Funcionários. Só que o problema não é esse, cara. Quando eu avalio um orçamento, eu procuro ir um pouco mais a fundo do que ver simplesmente a parcela. Por quê? Se esse cara muda para uma casa que ele vai pagar 2, sei lá, ele não vai mudar para uma de 2, mas vamos pôr que ele vai mudar para uma de 3,5. R$ 1.500. Qual é o custo dele fazer essa mudança? Você já parou para pensar nisso? Geralmente já alto, né? Não, o cara vai gastar pelo menos uns 50 mil reais, no mínimo. Quantos meses ele teria de 1.500 com esses 50 mil? Ixi. Se ele não fizesse essa mudança? Então assim, cara, vamos fazer um equilíbrio aqui para quê? A minha proposta no planejamento, eu até falo isso porque as mulheres, geralmente dos médicos, quando é os médicos que querem me contratar, a mulherada fica super preocupada, né? Achando que vai mexendo dela. Achando que eu vou acabar com a felicidade delas. Na verdade, não. Eu digo o seguinte, cara, a gente vai potencializar o que você pode fazer. Por que o planejamento organizado faz isso? Porque você vai saber exatamente que você comprar a sua blusinha, ou seu sapato, ou seu presente para o seu filho, não vai fazer diferença nenhuma em nenhuma outra conta que você tem que pagar naquele mês, porque você vai saber até onde você pode ir. E isso não vai te atrapalhar, vai te ajudar. Você vai comprar e ficar com a consciência tranquila. Então, o que eu proponho, Henrique? Henrique, né? Eu proponho esse equilíbrio. Porque, porra, o cara ganha 50 mil, cara. Ele pode ter um padrão de vida legal. O que ele não pode deixar de fazer é viver em prol desse padrão de vida única e exclusivamente. Então, a proposta do planejamento é estruturar esse orçamento para que ele possa viver uma vida boa, mas com equilíbrio. E que ele possa também não deixar de programar o futuro dele. Porque vai chegar um momento que esse médico ele vai continuar ganhando 50, 60, 70, só que ele vai ter menos disposição de trabalho. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos médicos aí você conhece que tem 70, 75, 80 anos e que está trabalhando fazendo plantão? Só porque não pode parar de trabalhar. Essa é uma pergunta, cara, que todos os médicos ficam preocupados. Você falou sobre a questão de organizar o orçamento e realmente não é culpa dos médicos. E aí tem dois principais fatores aqui que eu vejo que o médico ele tem uma desestrutura de orçamento. Um deles são os bancos. Pô, o cara está na faculdade, não terminou de se formar, ele não se formou, né, na verdade, ele não começou a trabalhar, ele tem uma renda que ele uma ajuda de custo dos pais, que talvez estão batalhando para dar aqui 1.000, 2.000 pro cara, 3.000 pro cara. E aí o banco vai lá e dá um cartão ilimitado pro cara, velho. O cara nunca sai desse ciclo. Tem uma pesquisa da AFIA. A AFIA é um conglomerado de empresas do PubMed, alguns aplicativos, né, relacionados ao público médico.
que 70% dos médicos estão endividados e eles ficam endividados nos 2 primeiros anos depois de formado. Um deles é esse problema do cartão de crédito, dos limites que os bancos dão para eles antes deles começarem a trabalhar. Quando o cara se dá conta, o cara já está mergulhado nisso. Já tá no meio. Um outro problema é exatamente o que você falou. O cara sai da faculdade, ele tem uma ajuda de custo lá, ganha 2, 3 mil por mês, né? E agora ele faz 30 mil no mês. Ele quer comprar um melhor carro, quer ir para um melhor apartamento e ele acha que esse dinheiro é... É difícil ter pé no chão. Ainda cara. mais pelo ser humano, nessa competição social, vamos dizer assim. Não, eu sou médico, cara, eu tenho que ter um Exato. carro e tal. Então, assim, o problema não é o carro, o problema não é a casa, é esse desequilíbrio. E a proposta do planejamento, cara, ela vai muito além da questão da organização das dívidas, né? Ela é uma proposta de conscientização, por isso o tema, né? Educação mesmo. É uma questão de educação. Eu não quero que o cara fique viciado no meu trabalho e fique dependente completamente de mim. Eu quero dar argumentação para ele, para que ele tenha um conhecimento disponível para tomar decisões, entende? Então, eu não sou contra o cara ter um carrão. Se o cara merece, porra, problema nenhum, cara. Se isso que é importante pro cara, nenhum. Ele só tem que ter a noção do quanto isso vai afetar, por exemplo, Perfeito. aqueles 8 milhões que você falou que ele tem que buscar ali na frente, né? Exato, E a gente não geralmente tem a tendência de não fazer esse tipo de custo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sempre fui apaixonado em moto. Você já viu minha moto? Não. Já. Eu sempre fui apaixonado em moto. Cara, minha moto custa 90 mil reais. Meu carro não vale isso. Eu não gosto muito de carro. Nunca foi um... Agora eu fiquei curioso qual moto você levou. Eu tenho uma Harley. Nossa, coisa linda. Uma Harley. Mas assim, você tem um monte de coisa que vem junto com a Harley. Você tem... Só o capacete custa 3 pau. Eu tenho 2. Então assim, tem as roupas, aí você tem um monte de coisa. O seguro da moto custa 6 mil. Eu ando com a moto uma vez por mês, cara. Tipo assim, várias vezes eu paro e faço o cálculo. Será que tá valendo a pena, né? Uhum. Mas geralmente a gente não tem esse hábito de fazer esse cálculo. Porque quando você vai tendo esses... Isso daí, na verdade, essa moto, é uma pedra na minha mochila. É um peso. Uhum. Se eu for pensar em liberdade só e tudo mais. Mas por conta do equilíbrio... E foi uma recomendação médica que eu comprei a moto, viu? Foi uma recomendação. Minha psicóloga falou, não, cara, e se você morresse amanhã, porra, você tem o dinheiro aí pra comprar e nunca vai ter a moto? Não, tá certo. A moto, beleza. A moto é sinônimo de liberdade, né? Pra quem gosta. Cara, é muito gostoso. Eu gosto, pra mim é prazeroso ter ela lá só de ver ela, cara. Mas assim, você pode ter esses luxos desde que você entenda quanto que isso custa no seu orçamento, né? Então, se você for parar pra contar, olha lá, a moto, o capacete, os equipamentos. Cara, eu comprei bota lá que eu paguei mais de R$1.000 e eu nunca usei pra andar de moto, mas nunca usei. Entendeu? Tem um custo envolvido. Então, quando você tem esse equilíbrio, o problema é que você começa a colocar essas pedras na sua mochila e ela começa a ficar muito pesada. E aí você perde um pouco a força para caminhar. Então, quando o cara tem esse equilíbrio, cara, não tem problema nenhum. E o objetivo do planejamento é ajudar ele a ter isso. Tem 2 comentários que eu gostaria de fazer a respeito disso. Tem uma coisa que quando eu comecei a entender mais esse mundo dos investimentos, do planejamento financeiro, que eu fui levando como um mantra, que é que dinheiro não é sobre dinheiro no final das contas. Então, dinheiro é sobre seus sonhos, é sobre seus objetivos. A gente tem essa questão, né? Não adianta só você acumular uma quantidade gigantesca de valores monetários ou de patrimônio e você não usufruir nada disso. Então... é questão mesmo de você se planejar e conseguir conquistar essas coisas. E outra coisa, você foi contando essa questão da dívida. Se a pessoa mudar, ela vai economizar R$1.500, mas vai ter os custos da mudança. E eu lembrei de um conceito de economia, que eu sempre apliquei ele no cenário econômico, mas achei bizarro agora de como ele consegue ser aplicável em outras áreas também. O Frederic Bastiat, não sei se você conhece esse economista, mas ele é do século XVIII, XVII, ele dizia que em economia a gente tem aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Ele fala isso num contexto mais de macroeconomia, da qual se o Estado toma alguma decisão, essa decisão tem um impacto inicial, que é aquilo que nós vemos, só que vai ter um efeito cascata de aquilo que nós não vemos. Perfeito. E achei interessante que num orçamento a gente tem isso também, Mesma né? coisa. Então, você vai comprar um carro, por exemplo. Tem aquilo que você vê. Tem o seu carro ali e você está pagando um financiamento de R$5.000 para comprar esse carro. Só que também tem aquilo que você não vê, que são, às vezes, custos com manutenção, ou senão, a partir do momento que você tem esse carro, você vai querer comprar outras coisas para fazer parte dessa comunidade, assim como é com a Harley, por exemplo. Não, a Harley mesmo é exatamente isso.
o pessoal da Harley não ganha dinheiro com a moto. Sim, ganha dinheiro é com a com comunidade, os né? acessórios, com a comunidade. E eu vi, por exemplo, um negócio, aí uma curiosidade mesmo da Harley, é a única marca que tem é um nível de visualização lá, mas tipo assim, muita gente não sabe o que é a moto, mas tem uma coisa com o slogan da Harley, porque virou realmente um estilo de vida. É, um estilo de vida, isso mesmo. Surreal. É bem legal isso que você falou, cara. É bem por aí mesmo. Foi a primeira vez que eu consegui aplicar esse conceito em outra área, coisas. assim. Não, você pega um carro de 5 mil de financiamento por mês, e você vai estar falando de um carro aí pelo menos de uns 250 mil. O IPVA desse carro é alto, então se você tem que colocar o custo do IPVA, o seguro desse carro, tem muita coisa envolvida, a manutenção, não é só o combustível, né, e a parcela. Tem muito mais, o iceberg é muito mais profundo do que se vê, né? Sim. Então é esse cálculo que acaba derrubando as estruturas dos orçamentos dos médicos, porque eles têm um acesso muito forte a isso, né? E o problema não é ter essas coisas, o problema é você não contabilizar isso dentro do orçamento. Tem um médico que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, vou até falar o nome dele, Dr. Júlio Chialheiro, né, daqui de Prudente, talvez vocês até conheçam. Fizeram um centro médico ali, coisa linda. Isso, um ortopedista bem famoso. Eu tenho muito carinho por ele, pelos filhos, do Léo, o Gabi, né? E o seu Júlio fala que se médico fosse bom com dinheiro, ele não seria de humanas, né? Ele seria de exatas. Porque realmente o que ele vê mesmo, e ele mesmo comentou isso comigo, que assim, os colegas não têm nenhuma noção do que fazer com o dinheiro. Nem quando tem ou quando não tem. Entendeu? Você falou sobre o conceito de dinheiro, né? A Bíblia fala que o dinheiro é para segurança, né? E para proteção. Quando o cara só pensa em ter dinheiro, cara, é muito vazio. Sim. E a gente já teve casos de clientes que se propuseram a isso, mas ele acaba perdendo todas as outras coisas, né? E aí perde um pouco o sentido porque o cara não usufrui, né, a jornada. E é esse equilíbrio aí que eu gosto de ajudar o cara a construir. Sim, e fazendo um resumo sobre planejamento financeiro, acho que eu diria que planejamento financeiro não é cortar custos, mas é você ficar ciente dos seus custos e ver as pedras na mochila que você está disposto a carregar em prol da sua satisfação, né? Gostei, cara. Depois eu vou fazer um corte desse. Perfeito. Legal, perfeito. é bem isso mesmo, cara. É bem isso daí mesmo. Não, Pô, a gente saiu totalmente da pauta aí, né? Não, mas eu tava nessa linha de planejamento. Mas eu gostei que tava nessa linha de planejamento financeiro. Eu queria fazer um comentário em relação a uma coisa que vocês falaram. Eu pesquei e falei, nossa, vou falar sobre isso depois. Essa questão do ser humano ser imediatista. E você comentou, né? Além do ser humano ser imediatista, a gente é muito 8 ou 80 às vezes. Uma hora eu tô negligenciando totalmente alguma coisa, outra hora eu quero isso de forma obsessiva, só que essa obsessão às vezes dura uma semana e já vai mudando. E essa questão de ser imediatista sempre. Eu me lembrei de uma pesquisa que fizeram com crianças. E basicamente a pesquisadora chegava para essa criança e me falava o seguinte, olha, eu vou te dar aqui uma bolacha. Se você esperar 5 minutos, eu venho e te dou outra bolacha e você come as 2 bolachas. Só que tinham crianças que não conseguiam esperar esses 5 minutos e comiam a bolacha. Porque queria usufruir daquilo naquele momento, não conseguia esperar. 5 minutos parecia uma coisa interminável. E haviam crianças que falavam, beleza, daqui a 5 minutos eu vou ganhar outra bolacha? Então, tá bom, vou esperar esses 5 minutos. E comia as 2 bolachas. E aí, com o tempo, continuaram acompanhando essas crianças, eles perceberam que as crianças que conseguiram esperar, serem pacientes, ou seja, não terem a recompensa no curto prazo em prol de uma recompensa maior no longo prazo, elas tiveram uma tendência a ter mais sucesso na vida, justamente por essa paciência. Então, um experimento com crianças mostra como o ser humano de fato, possui essas características, mas são coisas que a gente tem que controlar para conseguir conquistar as coisas na vida, né? Perfeito. Cara. Você conhecia essa história, Felipe? Conhecia. Legal. Eu gosto bastante dela. Tem uns vídeos, né? Desse experimento. A criança começa a se mexer. Fica. O vídeo eu nunca vi, eu li. Assim, sente o cheiro. Põe assim pertinho. Tem sim. É bem bacana. Eu tinha lido sobre a parte futura. Do futuro eu nunca tinha. Não vi o filme, o vídeo. Mas eu tinha visto sim do experimento em si. Eles fizeram com outras coisas também. Mas é uma história interessante. É bem interessante, é bem isso, né? O brasileiro quer tudo muito na hora, né? É assim, inclusive tem um depoimento que eu fiz com um casal de clientes de Gramado semana passada,
que a gente conversou sobre exatamente essa questão. Eles falaram assim, a gente nunca foi disciplinado com nada. Nunca fomos. Eu nunca fui disciplinado para ir na academia, nunca fui disciplinado para ir para nada. Uhum. Mas com o dinheiro eu estou sendo disciplinado pela ajuda que eu tô tendo. E, cara, é impressionante como o dinheiro remunera bem quando você começa a cuidar bem dele. É rápido. Esse casal, ele chegou endividado, em 3 meses eles estão guardando dinheiro. Estão guardando dinheiro. Então, assim, parece muito tempo, né? 3 meses, mas na situação, dependendo da situação, não é 3 meses, não é muito tempo. É o tipo de coisa que, por exemplo, na saúde você não consegue em 3 meses estar num estágio obeso, assim, agora você tá malhado, no shape. Não, no dinheiro você ainda tem um pouquinho mais de... Sim, o dinheiro remunera bem, né? Quando você cuida bem dele. Perfeito. Eu queria fazer É aquela frase, né? O dinheiro não aceita o desaforo. Mas a partir do momento que você sabe tratar, ele também te ajuda bastante. Te ajuda, né? Perfeito. E eu queria fazer um resumo também da parte da reserva de emergência, que eu fiquei refletindo. Eu gosto muito dessas conversas, porque o que eu mais gosto dessas conversas, eu acredito, quando eu tô conversando com pessoas das quais eu considero inteligentes, eu gosto de escutar. Primeiro é esse estado de flow que a gente entra, que parece que não existe mais nada no mundo, é só a conversa que a gente tá tendo. E o segundo, eu gosto muito de, às vezes, pegar esses conceitos amplos e a gente sintetizar numa coisa só. Tipo, tem um escritor que eu gosto que ele sempre fala que... Eu não lembro agora o escritor que falou isso, mas ele fala assim, eu escrevi tal livro em 500 páginas. Se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria escrevê-lo em 300. No sentido que o difícil é você condensar a informação e não sair escrevendo. E aí, resumindo isso que a gente conversou sobre reserva de emergência. Então, reserva de emergência, para quem não conhece, ela tem aquele propósito de trazer segurança, você até citou a Bíblia para explicar esse conceito. E o que a gente propôs aqui não era para você deixar de ter uma reserva de emergência. E sim, uma reserva de emergência é um objetivo, Perfeito. Mas você pode utilizar mecanismos como o seguro para alinhar junto com isso e fazer seu patrimônio financeiro. E para ficar até mais barato, né? Exato, e para baratear então o custo de tudo isso. Mas então eu queria concluir essa parte. E agora eu queria que a gente entrasse mais nessa parte de depoimentos, de você citar alguns casos que você teve de solução financeira. E falando também o objetivo de que eu quis convidar o Grupo Santinone, no caso você, para fazer esse podcast. Como eu comentei, no nosso escritório a gente tem muitos clientes que são médicos e a gente começou a perceber que essas pessoas têm necessidades e objetivos diferentes de pessoas que pertencem a outras profissões. A gente classificou 3 fatores na época para entender como funcionava a mente de um médico. O primeiro é a rotina intensa e toda a formação dele. Então, o médico, áreas da vida dele acabam sendo negligenciadas dada a natureza da profissão dele. São 6 anos numa faculdade intensa, depois uma residência onde a gente sabe que não tem tempo para nada. O segundo fator seria a renda média elevada. Então, querendo ou não, o médico, como você comentou, ele tem uma das maiores rendas relacionada à profissão dele. Então, ele precisa gerenciar bem o patrimônio dele. E a terceira, que vai citar uma informação que você, inclusive, já citou, que é que eu também vi essa pesquisa, que 70% dos médicos são endividados. Então, a gente tem uma classe que não tem tempo, que ganha bem e que, se não tomar cuidado, fica endividado. A gente viu esse contexto e falou, a gente realmente precisa oferecer um trabalho diferenciado para essas pessoas. Acredito que muito disso você realiza também dando esse passo antes, que nem a gente comentou. Agora eu queria que a gente batesse um papo mesmo, eu sei que você tem muitos cases legais para contar pra gente, de um médico que chegou de tal forma, e que às vezes uma mudança simples na forma que ele lidava com as finanças, ele conseguiu mudar a vida dele de A a B, sabe? Sim. Um deles, que para mim tá muito latente, foi esse casal, né? Os dois são médicos, eles são de... como que é o nome? Gramado. Cidade. Eles são de Gramado. Eles moram lá, ela é dermato e ele é clínico geral. Renda média é em torno de 65 a 70 mil. E eles estavam descompensados financeiramente. Descompensados, nome restrito. E essa estruturação que foi feita, e por eles estarem dedicados, né? E foram bem disciplinados, eles tiveram um resultado fantástico assim. No primeiro mês eles já ficaram no azul, tipo, já conseguiram pagar todas as contas. No segundo mês aconteceu um imprevisto com o marido. Eles moram num tipo um sítio, né? Eles compraram lá um lugar e ele estava com o filho dele caminhando e ele torceu o pé. E teve que colocar bota. E ficou quase 20 dias sem trabalhar. Ou seja, se ele tivesse começado a reserva de emergência no mês anterior, ele não ia ter nada, então não ia ter o que poderia fazer. Só que eles aceitaram a sugestão do seguro. E o que garantiu eles nesses 30 dias que ele ficou sem trabalhar
a renda do seguro. Que bacana. E aí, no primeiro mês eles conseguiram já ficar no azul. Hoje a gente está com 90 dias, 95 dias mais ou menos, desde quando eles começaram. Eles estão já conseguindo guardar dinheiro. Então, é uma estruturação que é feita para que o cliente não só resolva a questão financeira dele, mas que ele veja uma luz no fim do túnel. Não adianta só... Ninguém trabalha animado para pagar conta, né, cara? Uhum. Então, se o cara não tiver uma perspectiva de o que pode acontecer, por mais difícil, delicado esteja o orçamento dele, ele não vai conseguir sair do lugar. Porque ninguém trabalha animado para pagar conta, né? O cara tem que ter um projeto, uma perspectiva de uma mudança. E é isso que eu gosto de oferecer para os clientes. O cara vê que, tá difícil, mas eu realmente, se eu seguir esse caminho aqui, a jornada vai acontecer, né? Então, tem várias formas de se lidar com isso. E a gente tem inúmeros casos, né, de clientes assim. A gente tem casos de clientes que eram médicos, mas tinham várias empresas. Tem um cliente de Brasília que ele tinha 3 empresas que ele comprou no final do ano de 2019. Em 2020 chegou a pandemia e ele tinha 3 comércios e ele era médico. Ele é médico, né? Ele é dermato também. Ou seja, ele acabou com todas as reservas, com tudo que ele tinha. Era um cara que estava estruturado financeiramente, mas que decidiu empreender. E aí, sem ter uma clareza de informação para tomar decisão, ele não conseguiu sair disso. Então, a gente conseguiu organizar, estruturar. Ele está com a gente já há um pouco mais de tempo, uns 6 meses, mas já viu uma perspectiva e uma luz, né? Cara, tem vários casos, né? Vários casos. Clientes que estavam com o nome restrito, a gente conseguiu ajudar o cara a negociar. E por eu vir dessa situação de endividamento, e cara, eu demorei muito para falar isso publicamente, de que eu estava nessa situação. É muito delicado, né, você falar sobre isso. Mas eu vi a importância de falar isso para outras pessoas, porque as pessoas elas ficam com vergonha de estar nessa situação. E o que eu quero dizer é que, caso você esteja nessa situação, cara, você não precisa ter vergonha, porque provavelmente você não foi orientado para passar pelo que você talvez teve que passar, e existe solução. Então, assim, eu sempre falo para o médico, né, que está nessa situação de estar envergonhado por essa situação. É a mesma coisa que eu chegar no médico com uma doença e ficar com vergonha de mostrar para ele qual que é o meu problema. Sim. Cara, é ridículo. Pro médico, só dele pensar nessa possibilidade, isso aí é um imbecil, né, cara? De estar pensando nisso, né? Porque ele tá ali para te ajudar. E a ideia da estruturação financeira é exatamente essa. Então, assim, não fique acanhado, não fique envergonhado, né? Você provavelmente você não está aí só por conta de coisas que você cometeu de errado, né? Claro que teve a sua parte, mas assim, o sistema bancário ele faz com que praticamente todas as pessoas caminhem para esse nível de endividamento. E infelizmente é assim que funciona no Brasil, né? Eles têm que entender, né, que é igual você falou isso, eu pensei numa questão que eu estava vendo ontem sobre os resultados do Bradesco. O Bradesco está tendo um nível de inadimplência, o que eles tomaram de decisão para melhorar os resultados? Focar no público alta renda. Então, assim, esses profissionais têm que ter noção de que eles são a maior fonte de rendimento seguro dos bancos. O banco vai buscar que ele se endivide mesmo para ele ganhar mais juros, que é um juros que ele sabe que eventualmente ele vai receber. Porque é totalmente diferente você lhe dar um limite ilimitado ali para a pessoa que ganha um salário mínimo, 2, e um cara que ganha 20 mil. Você sabe que essa pessoa eventualmente vai ter a condição de arcar Sim. com o pagamento, e é onde eles ganham muito dinheiro em cima disso. Então a pessoa tem que ter essa consciência de que acesso ao crédito ela sempre vai ter. Cara, então, ela tem que saber como usar. Eu diria que o banco faz um pouco a mais do que isso. Porque, assim, na minha perspectiva, o que o banco quer é envolver esse cara para que ele nunca mais saia desse emaranhado. Perfeito. Porque senão ele não daria crédito pro cara antes do cara começar a ganhar dinheiro. Que é o que a Que maioria não faz dos bancos sentido fazem, nenhum. vai lá na faculdade e fazem isso. Então, assim, o banco quer mesmo que as pessoas estejam nessa situação, porque é isso que dá dinheiro para eles. Porque a maioria das pessoas não sabe lidar da maneira correta com o sistema financeiro.
Tem um escritor que é o Ben Zuel, ele é israelita e ele escreveu um livro chamado Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. E ele fala assim que as pessoas no Brasil, elas entram para jogar o jogo do dinheiro conhecendo a regra de um jogo de futebol, mas o jogo é de basquete. Entendeu? Sim. Então, assim, Elas acham que sabem. Exato. Você tá num jogo que você não sabe a regra. Aí que você tá lá, o cara tá lá chutando a bola, você vai lá, pega a bola com a mão e corre, aí o cara para o jogo, pega a bola e dá pro adversário. Ué, é isso que acontece no sistema financeiro. Infelizmente é assim, não vai mudar tão cedo, mas a conscientização tem aumentado, né? A internet tem ajudado bastante nessa conscientização, o trabalho das assessorias de investimentos tem ajudado bastante nessa conscientização. O número de planejadores tem aumentado. Isso é muito bom, tem muito espaço, né, cara? Tem muito espaço. E isso que você comentou agora, quero até fazer um adendo, puxando o que você falou lá atrás sobre o médico, né? Hoje pra gente é um absurdo você chegar no médico e não querer falar o que você tem. Isso só aconteceria, por exemplo, se você vai em algum profissional que você não tem confiança. E aí eu volto justamente ao que você está falando. Hoje, profissionais financeiros, eu acredito que num futuro próximo vão ter mesmo relevância do que, por exemplo, advogados, médicos e outras profissões que precisam de confiança e que você leve as informações para ele ter todas as informações e te passar um diagnóstico. Mas para isso, igual você falou, precisamos ter bons profissionais de confiança, capacitados, para que você tenha toda essa liberdade de que a hora que você chegar com um problema, ele vai resolver um problema, não te empurrar um produto. Perfeito. Que eu acho que aí é onde entra o principal problema do banco, né? O banco, você vai lá e fala assim, tal... mas e essa linha de crédito? Esse consórcio, e essa capitalização? Porque hoje eles ouvem você, tá lá no sentido, tipo, não, eu sou um consultor, vou te ouvir. Mas na hora do vamos ver mesmo, vai sempre tendencionar para aquele produto, para aquela coisa que vai dar mais lucro para a instituição. E eu acho que já vem se caminhando para isso com a internet, com bons profissionais. Hoje, por exemplo, bateram muito na questão da assessoria que tinha o conflito de interesse. Hoje você tem um modelo de remuneração fixa, onde você anula essa questão também. E a CVM vem trazendo diversas alterações na profissão que vão sempre trazer mais transparência visando o cliente. E eu acho que isso é o próximo passo para a gente conseguir realmente quebrar esse tabu e ir eliminando quem é ruim. Exato. Não vou nem poupar palavras. Quem realmente não pode estar nesse meio que está só para ganhar dinheiro, por ganância, e você literalmente consegue arrebentar a vida de uma pessoa. Hoje eu vejo casos de clientes que chegam já com uma carteira de investimento montado e, foi semana retrasada até, o cliente chorou na reunião. Falando assim, eu achei que eu tinha tal coisa, que eu tava com tal liquidez, por exemplo, que eu tava com... E não era nada disso. Não era nada disso. Tipo, literalmente a pessoa, uma carteira de 1 milhão. E a pessoa pensou, o profissional pensou ali no curto prazo, né? E fez tudo o que ele podia fazer para ganhar dinheiro no primeiro momento e depois passou a negligenciar essa pessoa. E eu falo que isso, inclusive, é uma extrema burrice. Porque, nesse caso em particular, com uma carteira de 1 milhão, é um cliente bom em todos os sentidos, que sempre vai te dar muita atenção, um potencial para muita coisa. E você ter um relacionamento com essa pessoa de longo prazo para 10 anos, olha o que ele deixou de ganhar em relação financeira, mas em relação humana também. Sim. Você ter um vínculo com uma pessoa, que inclusive que eu acho que é o que vocês buscam também, não é só resolver aquele problema imediato. Não. É realmente ter um vínculo com essa pessoa para ela te gerar indicações. E a pessoa que gosta do seu trabalho, ela vai querer te remunerar por isso. E eu acho que é isso que falta. As pessoas dentro da profissão também, que inclusive esse foi um dos motivos que fez eu vim para a assessoria, que eu era da área contábil, né, e queria mudar para a área financeira. E meu pai é ex-gerente de banco. E ele falou, Henrique, aí eu estava ali tirando certificações para ser bancário, descobri ali a assessoria. Ele falou, Henrique, é um negócio que é mais difícil para você, porque de primeiro momento é um pouquinho mais difícil, é um conhecimento mais técnico, mas se você conseguir ter essa tranquilidade para ir para esse caminho, pode ter certeza que é muito melhor. E hoje, depois de 3, 4 anos na assessoria, eu vejo isso, que a gente está se caminhando para um lugar onde os bancos hoje começam a correr atrás, que é você realmente dar essa qualidade de atendimento, pensar numa sucessão, num planejamento para financeiro mesmo, como, igual você falou, paralelo como médico mesmo.
Sim. Eu acredito que a lição que fica disso é que existem profissionais ruins em diversas áreas, né? Nós teremos assessores de investimentos péssimos, consultores péssimos, médicos péssimos também, que só estão pensando no curto prazo. Quantas histórias eu já ouvi de alguém falar, aquele médico lá, ele tem fama, que ele nem liga muito pra você, só quer te cortar. E da mesma forma vão ter assessores que não estão nem aí pra você, só vão querer uma receita em cima de você e depois não vai mais falar com você. Então fica... um ensinamento para quem está assistindo esse podcast, vai contratar algum prestador de serviço, seja um consultor, um assessor, um médico, você deve fazer uma pesquisa, realmente confiar no trabalho dele e que as coisas tendem a caminhar nessa parceria de longo prazo, né? Exato. E, Henrique, antes eu quero que você comente sobre algum caso que você já passou pelas suas mãos de alguma cliente que estava desestruturada, você conseguiu ajudar tanto em relação ao planejamento financeiro quanto aos investimentos. Mas eu queria fazer um comentário em relação ao seu cliente, o dermatologista, que foi diversificar em outros negócios e acabou que não deu muito certo. Eu lembrei de uma vez eu li num livro do Peter Lynch. Peter Lynch é aquele gestor de um fundo de investimentos super famoso nos Estados Unidos. A gente defende muito a diversificação no mundo dos investimentos, na qual você não pode botar todos os seus ovos na mesma cesta, tem que ter outras fontes de renda. Só que o Peter Lynch ele criou um conceito a partir desse que ele chamava de diversification. Então, né, traduzindo do inglês, essa brincadeira que ele fez seria priorização. No sentido que você está piorando quando você está diversificando. Então, às vezes, você não pode diversificar somente pelo ato de diversificar. E sim diversificar em coisas que você entende, que você acha que vai trazer resultado para você. É o que eu a gente fiquei falou, pensando nesse médico, né? Talvez se ele não tem problema de adquirir outros negócios, mas talvez negócios que já estavam alinhados com o dia a dia dele, ele não teria que dividir tanto a atenção dele. Então, Exato. lembrei desse conceito quando você Sim. contou a história. E a ideia é de o cara se concentrar naquilo que ele sabe fazer, Sim. né, cara? É o maior ativo que o médico tem, é o conhecimento dele. Ele pode estar quebrado, endividado, não importa. O maior ativo que ele tem, o maior patrimônio dele, financeiro, é o conhecimento, né? Então, se concentrar nisso é o que vai trazer resultado. Que foi exatamente o que esse cara fez. Sim. Ele deixou de perder energia com coisas que sugavam e começou a se concentrar no que ele é bom. Uhum. Entendeu? E as coisas vão fluindo, né? Cara, em 3, 4 meses ele conseguiu organizar a casa. A gente teve que fazer, óbvio, cortes, demissões. É um processo jurídico envolvido. Uhum. Mas foi ressignificando, né, essa questão. É bem isso daí. Perfeito. Se o cara não entende do negócio, cara, melhor ele não entrar. Sim. Não entrar. Que vai custar tempo e... Ele não tem tempo, né? Exato. O médico já não tem tempo, né? Sim. Imagina, você depender de uma pessoa que vai cuidar do negócio. E geralmente o médico entra com o dinheiro e o outro cara entra com o trabalho. Uhum. Em todas as situações, né? Em todas as sociedades que existe isso, que um não domina do negócio, uma pessoa vai sair prejudicada. Sim. Uma pessoa vai ser prejudicada. E geralmente isso acontece entre amigos, né? Aí você perde tanto dinheiro e amizade. Aí, cara, posso contar vários casos desses. Sim. Enfim. Então, nesse contexto, você lembra de algum case aí pra compartilhar com a gente, Henrique? Não, tem um caso específico que não é nem nenhum médico nem nada, mas uma pessoa que recebeu uma herança, costume, e ela, no sentido imediatista, né, quis usar aquela herança para ficar milionária. Não era nenhuma herança milionária. Para parecer milionário, você disse? Não, para realmente achou que qualquer valor financeiro dentro do mercado financeiro a pessoa conseguiria transformar em milhões. Tá. E isso justamente por conta de profissionais de má fé, onde a gente tinha uma Selic a 2% e prometeram ganhos a 1% ao mês. A gente, com a Selic a 2%, então para quem entende um pouquinho, a Selic a 2% você vai ser remunerado em 0,1% ao mês, 2% no decorrer do ano. E ele estava nessa ânsia e a pessoa, o profissional, girando a carteira dele em ações loucamente e ele, obviamente, sem resultado nenhum. Até que aconteceu uma migração lá, um problema entre o escritório dele e aí essa base de clientes foi distribuída ali entre alguns escritórios, a gente caiu ali na minha mão para fazer uma retenção e começar a trabalhar com ele. E ele não percebeu que ele estava sendo enganado, gerado receita, e ele veio comigo com o mesmo discurso. Não, Henrique, é isso aí, ó. Eu sei que até agora não deu certo, mas eu quero continuar aí com risco pra eu ficar rico. Tipo, o cara com essa mentalidade, não, eu quero ficar rico. E eu falei, ó, peraí, vamos lá. O que tá acontecendo? Aí ele explicou, tal, ele nem sabia o que estava acontecendo com a carteira de investimento dele, nem sabia, literalmente. E aí eu fui conversando com ele que não era assim, que ele como ele não era desse meio financeiro, que ele não podia deixar qualquer pessoa mexer na carteira dele sem ele saber o que estava fazendo, que ele tinha que entender. E isso estava afetando, com o passar do tempo começou a afetar ele emocionalmente, ele estava quase perdendo emprego e tudo mais. E aí fui trazendo mais tranquilidade para ele, aproveitando que o juros estava subindo, falei, ó, vamos aproveitar. E aí hoje ele entendeu
quais que eram as grandes diferenças da carteira. E demorou 1 ano aí para a carteira dele atingir a linha zero, né? Que a gente fala para ele começar a ter lucro. Então, assim, ele perdeu 1 ano nessa... Mas conseguiu recuperar. Conseguiu recuperar. Que bom. E hoje ele entende, Henrique. Hoje ele ainda fala assim, não quero nem entender direito. Eu sei que hoje eu confio em você. Porque aqui eu tô conseguindo trabalhar, tô sossegado, tô curtindo minha vida. E sei que eu tenho essa segurançazinha aí para mim no futuro. Há um caso, acho que um pouquinho parecido. E esses casos, dessa semana retrasada que me tocou mesmo. Onde era uma reunião por vídeo. E a cliente eu estava compartilhando a tela, então eu não estava vendo ela no primeiro momento. E ela falou, Henrique, você estava falando essas coisas, tá me dando vontade de chorar. E eu achei que era uma frase solta, né? A hora que eu tirei o compartilhamento de tela, a pessoa estava realmente com o olho lacrimejando. Então, falei para ela assim, passei tudo que eu tinha para passar e falei assim, o que você precisar de mim, conta comigo, que a gente vai tentar fazer o melhor possível com o que eu tenho em mãos agora, né? Então, acho que são 2 casos que você vê que realmente um planejamento... E um profissional ruim pode realmente atrapalhar muito a vida da pessoa. Perfeito. E nós temos uma visão, Felipe, não sei se você vai concordar com isso, acredito que sim. Dado esse contexto da rotina de um médico que a gente está falando, a gente sempre conversa dentro do escritório que o que enriquece é o trabalho e os investimentos só potencializam onde a pessoa pode chegar. Mas a gente parte desse princípio, o que vai enriquecer você é seu trabalho. Os investimentos vão te dar um empurrãozinho. Perfeito. Mas... Quando o profissional médico... E a gente vê muito isso com o cara que começa a ganhar um pouco de dinheiro. Acho que isso é mais para vocês até do que para mim, né? Mas eu acabo vendo também. O cara, ele começa a juntar dinheiro, ele começa a deixar de querer ser médico para começar a ser investidor. Uhum. E, cara, toda profissão existe uma jornada. O cara não se torna médico de um dia para o outro. Mesmo quando ele se forma, ele tem uma jornada de aprendizado para ele ser um bom médico. Ninguém vai aprender a ser investidor do dia para a noite, cara. É a mesma coisa que eu querer aprender a cura de uma doença que eu talvez tenha no Google, bicho. Não faz sentido nenhum. Eu vou perder tempo e dinheiro. Então, se concentra no que você sabe fazer. O que enriquece é o trabalho. E terceiriza isso. Só que uma sugestão adicional que eu gosto de dar para os meus clientes é a seguinte. Estabeleça metas, né? Porque assim, às vezes o cara não tem conhecimento nem para validar o trabalho que a gente faz com ele. Então, qual que é? Exatamente o que você falou no começo. Qual que é a expectativa que esse cara tem? Então, vamos alinhar essa expectativa aqui. Ó. Eu penso que a sua estruturação é assim, assim, assim. Como que você vê? Quando você está bem alinhado, está bem conversado, fica mais fácil. Você passa a ter segurança, porque você está vendo o resultado acontecer. Se você não está vendo acontecer, de duas uma. Ou o mercado teve algum problema, ou o seu assessor, ou o seu planejador não está atendendo a sua expectativa. Alinhou errado a expectativa. Alinhou errado. Então, rebalanceie a expectativa. Mas não deixe de ser médico para querer começar a ser investidor, cara. A não ser que o cara tenha um gigantesco patrimônio, que aí beleza, né, cara? Aí tudo bem, mas assim, eu não vejo sentido algum em um cara querer parar de atender como médico para que ele possa... começar a trabalhar numa outra profissão, porque ele vai ter uma curva de aprendizado. Sim. E aqui eu falo realmente caso prático. As carteiras que mais crescem é o que as pessoas não querem saber cada detalhe da carteira. Não que ela não precise conhecer, igual eu falei, tem que pelo menos ter uma noção, mas as pessoas que não estão preocupadas em cada mínimo detalhe que tem, confiam no profissional para esses mínimos detalhes, são as que as carteiras mais crescem. Seja por rentabilidade, porque mexe menos no patrimônio, e a gente fala que a aplicação é de longo prazo, não tem que ficar mexendo o tempo inteiro, e porque ela coloca mais dinheiro para dentro. Porque ele está se concentrando no que ele sabe fazer. Exato. É a mesma coisa que a gente vai fazer uma cirurgia, cara, e querer que o médico me dê um vídeo gravado do que cada detalhe que ele fez na minha cirurgia. Qualquer médico que eu pedir isso, cara, o cara vai ficar azedo comigo, não vai fazer a cirurgia. Uhum. Mas a maioria dos profissionais, tudo bem, a gente está lidando com o dinheiro. Pô, mas eu estou lidando com a minha vida, e aí? O que é mais importante, né? Sim. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a identificar esses papéis. Porque daí a gente alinha expectativas e quando a expectativa está alinhada, você não tem problemas, né? Perfeito. E trazendo um paralelo que você falou, assim, o médico ele explica como que vai ser a cirurgia, então você sabe o que vai acontecer, mas ele não fala, ó, eu vou usar essa anestesia porque ela tem esse componente, porque aquele bisturi ele tem tal lâmina, e ele sabe tudo isso. Só que você sabe que você vai tomar anestesia, que ele vai... Você confia nele. Exato. Então, assim, eu falo, você tem que saber o que vai ser feito
para não chegar totalmente desprevenido. Mas, pô, cada detalhe tem a pessoa que estudou, passou anos ali, tem essa experiência para tomar conta e te deixar tranquilo em relação a isso. E aí o que você tem que pelo menos saber fazer é esse filtro. E aí isso geralmente vem por recomendação, por avaliação, por histórico, por experiência profissional. E aí você vai conseguir separar os bons e os ruins, os profissionais ruins. Até porque o cara que está no começo de formação de patrimônio, é muito mais relevante a disciplina de investimento mensal, o volume que ele aporta mensalmente, do que a rentabilidade. Perfeito. Vocês concordam? Sim. Eu sempre trago para o cliente para ele visualizar a fórmula dos juros compostos. Exatamente. A fórmula dos juros compostos é tempo, isso você não controla. Às vezes você está com 50 anos, você vai fazer o quê? O tempo já passou. A rentabilidade, isso também, por incrível que é muito difícil controlar, porque a gente saiu uma taxa de juros de 2 para 12, então você saiu de 0,2 ao mês para 1%, então como que você controla isso? Quando você vai para o risco, então nem se fala. O que você mais controla é o capital. O capital é o que você consegue ter uma previsão de quanto você vai colocar no passar do tempo ou não. Perfeito. O aporte E a mensal, forma a do disciplina. E a forma do juros compostos é capital por tempo por taxa. Então é isso, dessas 3 premissas é o que você mais consegue controlar. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Acho que a gente indo pro final, então, Felipe, todo final eu acho bacana a gente fazer a recomendação de algum livro, alguma coisa nesse sentido. Então, antes de você fazer a recomendação de algum livro, na verdade você poderia até recomendá-lo. Eu gostaria que você citasse um pouco sobre o seu livro que você Eu comentou ia que escreveu. recomendar ele mesmo. Então cara. é isso aí, já junta os dois já. Perfeito. Em 2020, né, eu tinha que fazer a minha faculdade valer para alguma coisa, né, cara? Então eu digo a gente porque foi assim, teve a ajuda de outras pessoas, né, claro, mas eu consegui finalizar a escrita do livro, que inicialmente se chamou Educação Financeira, né? Ele sempre foi voltado, como que o planejamento pode ajudar o profissional médico a construir realmente um patrimônio significativo e relevante. E agora a gente está na segunda edição. Na primeira edição ele não foi publicado, ele foi um livro que a gente fez, eu escrevi, só que ele foi uma publicação meio que interna, né? A gente só distribuiu para alguns clientes, até o pessoal perguntava como que fazia para comprar, mas a gente nunca distribuiu ele assim. Aí a gente conheceu algumas pessoas e no final do ano passado a gente teve um contato com um médico, Dr. Shiga. Ele é gestor hospitalar, é palestrante, né? Ele é um dos poucos médicos gestor que eu conheço, assim, que é excelente. Ele é professor de universidade, é professor tanto de medicina quanto de gestão, né? Dá cursos de pós-graduação. E aí ele fez o convite para a gente escrever juntos, né? Reescrever juntos o livro. E aí a gente fez e mudamos o tema. Ele está em edição na gráfica já, agora vai ser realmente publicado nacionalmente. E ele vai se chamar Do Plantão ao Milhão. Então é meu, de autoria minha, e do Dr. André Shiga, né? Então logo logo vocês vão poder encontrá-lo aí. A gente fala bastante sobre a experiência de um médico, que aí ele trouxe e contribuiu muito para isso, e como que o planejamento financeiro pode ajudá-los a atingirem a liberdade financeira. Perfeito, eu tô ansioso para ler esse livro. Quando você lançar, você avisa e a gente compra. Não, já tá para sair já, cara. Eu acho que mais uns 20 ou 30 dias toda a edição já foi feita. Tá tudo pronto, só falta finalizar a gráfica e a impressão, já vai começar a distribuir. Será um prazer lê-lo. Um sucesso, com certeza. Inclusive a gente vai direcionar todos os lucros, né, obtidos com o livro para uma entidade aqui de Presidente Prudente, convida da Raquel Trevisi. Não sei se vocês já viram falar dessa. É uma associação que tem aqui que ela ajuda pessoas que tiveram problemas com o Covid, sequelas de Covid grave, né? Ela é uma ex-atleta, ela é atleta até hoje, mas assim, ex-atleta porque competia, e ela se livrou do Covid. Ela teve intubações, ficou muito tempo internada. Até tem um vídeo que a gente fez e soltou hoje nas mídias sociais, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu convido o pessoal a conhecer, né, o projeto Convida. Então toda a verba que for levantada com o livro a gente vai distribuir para algumas entidades, e ela será inicialmente
a beneficiar. É legal. Inclusive vai ter as marcações, né? Mas falar também a rede social, o @ no Instagram, né? A minha, Aproveita. a Isso. minha Onde as pessoas podem te A minha encontrar. é Felipe Santinoni, a do grupo é Grupo Santinoni, e a gente está bem coligado ali, né? Hoje o grupo ele se tornou uma empresa de planejadores financeiros, a gente tem mais alguns planejadores lá também, então hoje ficou muito mais assertivo, né, um planejamento. Então quando a gente se reúne numa mesa e define assim a estratégia do cliente, não é mais uma cabeça só pensando, né? Então é muito bacana porque o direcionamento acaba sendo muito mais assertivo e estratégico. Então mais cabeças pensam para o mesmo cliente, né? Então isso foi muito legal. Então Felipe Santinoni e Grupo Santinoni. Perfeito. E você, Henrique, tem algum livro que você gostaria de recomendar, dado todo o contexto que nós estamos falando? Eu gosto, como a gente está falando de planejamento financeiro, né? Os que me embasaram acabou sendo o padrão, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre, Pai Rico, Pai Pobre, que é a parte básica aí do que você começa a entender sobre planejamento financeiro. Eu acho que eu vou ficar com esse, para mim é o pilar aí de quem está começando a se organizar. Perfeito. Tem um livro que eu estava pensando desde o início, né? Que é um livro que toda palestra que eu vou dar, seja para pessoas que estão no ensino fundamental, para pessoas que estão na faculdade, independente do nível de vida que elas estão, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso é... Então não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele simplifica... A história de Arcar, claro. Isso é excelente também. Eles tentam simplificar e de forma magistral, que é essa questão do planejamento financeiro. E tem 3 pilares que a gente sempre leva nas palestras, tentando condensar toda a mensagem que o livro passa. Que aí o primeiro é busque gastar menos do que você ganha. Segundo, busque ganhar mais. E terceiro, invista naquilo que você conhece. Então, quando eu falo isso numa palestra, todo mundo me olha, tipo, é só isso? Mas é um só isso que muita gente não faz e se fizesse, teria um resultado gigantesco. Então, eu recomendo esse livro. E para finalizar também, eu quero deixar com uma mensagem para todo mundo que está escutando a gente. Tem uma frase que eu gosto dela em infinitos contextos, já disse ela aqui inclusive, mas eu fico imaginando uma pessoa que pode estar vendo a gente falar sobre planejamento financeiro e ficar assustada, pensando, nossa, isso é muito trabalhoso, ou isso é muito custoso. E tem uma frase que diz que é justo que muito custe o que muito vale. Então, você pode estar olhando isso e a priori pensar, nossa, dá muito trabalho fazer um planejamento financeiro, mas ao mesmo tempo, nesse podcast, a gente mostrou que você se planejar, se organizar financeiramente e investir, vai te trazer resultados incríveis num período curto de tempo. Então, tenha em mente que se é trabalhoso, é custoso, mas é justo que muito custe o que muito vale. Isso vale tanto nas finanças, nos investimentos e em infinitas outras áreas da vida também. Então, convido vocês a seguirem também a página da Elo Investimentos, o perfil do Henrique, o meu perfil no Instagram, que o nosso objetivo é sempre estar propagando educação financeira lá. E a gente agradece a presença de todos também. Quer comentar mais alguma coisa, Não, Felipe? cara, só agradecer aí o convite, né? Foi um prazer estar aqui com você. É um assunto que eu gosto muito de conversar, então, assim, foi bem prazeroso. Obrigado. Perfeito. A gente agradece a sua presença também e até mais. Valeu.